Olá, plenas! Hoje a nossa conversa é sobre as cartelas de cores. A gente já conversou um pouquinho sobre a coloração, sobre o que funciona, sobre as dimensões das cores. Então agora você vai entender o que é essa tal cartela de cores que você recebe depois da sua análise de coloração pessoal. Bora ver? Primeira coisa que você precisa saber sobre as cartelas de cores é que elas têm por característica as paisagens das estações do ano. Então elas são aí inspiradas nas estações do ano, inclusive em relação aos seus nomes. Então por isso que a gente tem aí 4 grupos de cartelas. A gente tem primavera, verão, outono e inverno, exatamente nessa ordem. Então, em cada grupo de cartela, assim como a gente tem em cada estação do ano 3 meses, em cada grupo de cartela de cores a gente vai ter aí 3 cartelas. Lembra que a gente viu as dimensões das cores? Que eram 3, temperatura, intensidade, profundidade. Então, em cada grupo de cartela, né? Então, no caso, em cada estação de cartela, primavera, verão, outono e inverno, a gente vai ter 3 cartelas, cada uma delas com um sobrenome, que vai levar em consideração aquelas dimensões das cores. Então, o que acontece no teste? A gente avalia essas características, descobre essas 3 características e a gente entende qual é a característica principal dessas 3. A sua característica principal é que vai dar esse sobrenome da cartela, que vai fazer com que você seja direcionada para aquela cartela. Então, um exemplozinho aqui de uma estação para você entender. Então, vou começar aqui pela primavera, tá? Que é a minha estação de cartela. Eu sou uma primavera brilhante, para explicar para vocês, para demonstrar para vocês como que funciona. Então, dentro de cada estação, a gente tem 3 cartelas. Então, aqui eu tenho 3 tipos de primavera. Cada cartela dessa se refere a uma característica principal daquelas 3 dimensões. Ou seja, uma tem como característica principal a temperatura, outra tem como característica principal a profundidade e outra tem como característica principal a intensidade. Então, a gente tem aqui primeiro a primavera clara. Primavera clara significa que a pessoa que estiver nessa cartela teve como característica principal a profundidade e que ela se harmoniza mais com cores claras. Quando a gente tem aqui a primavera quente, significa que no teste a gente identificou que a temperatura é a característica principal dessa primaveril. E por fim aqui a gente tem a primavera brilhante, que significa que as pessoas que têm essa cartela, que é o meu caso, têm aí a intensidade como característica predominante. Agora que a gente já entendeu, né, que as cartelas de cores elas são inspiradas aí nas estações do ano e por isso a gente tem 4 grupos de cartela, vamos agora entender as características de cada grupo desse, certo? As cartelas de cores elas vão ter por características as paisagens das estações do ano. Essa é a nossa referência. Então eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês visualizarem melhor e entenderem um pouquinho disso, tá? Vou começar pelo verão porque é o que mais confunde. A gente normalmente aqui no Brasil tem a ideia de que o verão é aquela estação quente que sai todo mundo colorido, de neon para ir para a praia, mas quando a gente olha para uma paisagem clássica de verão, olha como as cores são claras, né? Olha como as cores são frias e olha como as cores são opacas. Olha como a gente tem aí uma paisagem que não é tão viva, uma paisagem que tem tons ali de rosa, de lilás, olha como o mar fica muito verdinho água, né? E é uma paisagem que não é tão impactante. Então a gente tem aí cores claras, cores frias e cores opacas. Quando a gente vai para a primavera, aqui sim a gente tem a riqueza de cores que a gente costuma associar ao verão. Percebe como as cores são vivas, são intensas? E olha também como é uma paisagem clara e é uma paisagem mais aquecida. Perceba como a gente tem flores aí amareladas, avermelhadas e olha como o verde da grama é um verde mais quentinho, mais amarelado. Então, na primavera, a gente tem cores claras, quentes e intensas. Quando a gente vai para o outono, olha como essa paisagem agora ficou bem escura, né? Também opaca, olha como não tem brilho nessa paisagem e olha como ela é mais alaranjada, né? Tem um verde ali mais escuro também, mais aquecido. Então a gente tem aí no outono cores opacas, cores escuras e cores quentes. Quando a gente vai para o inverno, olha como ele é nitidamente azulado, então é uma paisagem de cores bem frias. Olha como é uma paisagem nitidamente escura também e é uma paisagem intensa. Olha como o céu é estrelado no inverno, olha como a neve também brilha bastante, né, com a incidência do sol. Então a gente tem no inverno cores frias, cores escuras e cores intensas.
Agora que você já entendeu a característica de todas as estações, eu vou te mostrar a famosa cartela de cores para você ver como que ela é por dentro. Vou pegar aqui a Primavera Brilhante, que é a minha cartela, e aí, né, você já tá percebendo que eu tô super fora da minha cartela hoje, resolvi aqui, né, colocar cores de outono mais opacas. Mas, o que eu quero te mostrar? Dentro da sua cartela tem uma infinidade de cores e de informações. Então a gente começa aqui, primeiro você vai ter a referência dos acessórios, depois você vai ter aqui cores universais, que são cores que ficam bem em todas as peles. Depois a gente tem uma lâminazinha aqui de cores premium, que são as cores que ficam melhores em você dentro da sua cartela. Use com moderação, que vai ter algumas cartelas que são cores das cartelas vizinhas, que você pode ali usar de vez em quando. Nudes, né? Qual a sua tonalidade de nude. Neutros, que são aquelas cores que combinam facilmente com outras cores. E depois a gente vai ter aqui uma lâmina para cada matiz de cor. Então a gente tem alaranjados, acinzentados, amarelados, avermelhados, rosados, lilazes, azuis e verdes. Ou seja, gente, é muita cor, não falta cor. Então por isso que eu sempre digo, cartela de cores não é para te limitar, é para te trazer consciência e liberdade, é para te direcionar para quais cores fazem mais sentido para você e não te dizer não use isso ou só use aquilo, tá? Depois a gente ainda tem aqui na sua cartela as referências de maquiagem. Então você tem referências de tons de blush, de sombra, de lápis, de batom, tá? Que vão fazer mais sentido para sua beleza. E tem ainda aqui lâminas para te orientar a fazer harmonias de cores com aí as cores da sua cartela. Então, para ficar bem prático, se você quiser ser mais colorida, a sua cartela já te mostra o caminho. Maravilhoso, né? Cartela de cores é vida. Então, se você tá desejando a sua, já procura uma consultora. Se você morar em Salvador, já me manda uma mensagem pra gente fazer sua coloração e você descobrir qual é a sua cartela. Gostou do assunto de hoje? Gostou de conhecer a cartela de cores e como que ela funciona? Então, continua aqui que a gente vai ter muito mais vídeos sobre esse e outros assuntos. Estou aqui toda semana e diariamente nas outras redes. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Bora ficar plena pra vida, né?